Só avisando que vai ser gravado, tá? E quem não se sentir bem pode desligar a câmera, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre o nosso palestrante, tá? Só um minuto. Altair de Oliveira Júnior é o segundo conselheiro da estaca Ponta Grossa Norte, serviu no Rio de Janeiro, missão Rio de Janeiro, é casado há 30 anos com Patrícia Silva de Oliveira, tem 4 filhas, uma casada, Larissa Silva de Oliveira, serviu na missão Argentina, Bahia Blana, Bahia Blanca? Blana, né? Blanca. Saria Silva de Oliveira, casada, Alice Silva de Oliveira, serviu na missão Santa Maria, Rio Grande do Sul, Letícia Silva de Oliveira, vai para a missão, vai servir na missão Brasil, desculpa, Nagoya, Japão. É isso, irmão? Sim, já está no CTM, ela embarca nessa terça-feira agora para o Japão. Muito bom. Meu irmão fez missão lá também. Ah, excelente. Ele é formado em Direito, atu, atua na área, atua na área comercial, serviu como presidente do coro de elders, presidente dos rapazes da ala, líder da missão da ala, presidente dos rapazes da estaca, membro do sumo conselho da estaca, conselheiro no bispado, serviu como bispo 2 vezes e atualmente é o segundo conselheiro da estaca. É isso, irmão? Isso mesmo, perfeito. Ok. Então vamos passar a palavra para o irmão Altair. Muito bem. Deixa eu só fechar isso aqui, que eu estava tentando aqui, quando se falava, acertar aqui, mas não vai dar, não. Ah, irmão Altair, só um minutinho. O senhor quer que as pessoas façam perguntas durante a sua... Como ficar melhor para elas? Eu não me incomodo que alguém interrompa, pare para a gente conversar sobre Tudo bem. sobre o tema. Eu acho até excelente que durante a nossa conversa as pessoas participem e expressem suas opiniões, de repente suas dúvidas, até mesmo se não concordar com algo que for dito, a gente está aqui para tentar fazer da forma mais clara e precisa possível, né? Ok, gente. Então, por favor, qualquer coisa, levanta a mãozinha que a gente permite que vocês falem, tá bom? O tempo é do senhor. Perfeito. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de ah, algumas ações que nós tomamos por nossa própria livre vontade e às vezes elas não dão muito certo, não se encaixam conforme nós esperávamos ou não temos o resultado que nós pretendíamos. Ah, eu não sei quantos de nós temos o hábito de consultar o Senhor em tudo que nós formos fazer. Eu confesso para vocês que eu não tenho. Tenho procurado melhorar nisso e conversar um pouco mais com o Senhor a respeito das coisas que eu pretendo fazer, tanto na minha vida pessoal, familiar, profissional e também religiosa, porque eu reconheço que Deus, ele tem muito mais experiência de vida do que eu. Tudo que eu estou passando, as coisas que eu passei e que ainda vou passar, vocês também, tudo isso ele já passou. Ele já viveu tudo isso que nós vivemos, né? Faz parte da nossa crença, nós entendemos que esse é um processo para exaltação que Deus viveu também. Então, por isso que eu pensei que esse tema pode nos ajudar, também a mim mesmo, enquanto eu falo, algumas coisas vêm na minha mente, eu consigo aprender com as minhas próprias palavras. Mas gostaria de estabelecer uma regra aqui entre nós, um padrão, não sei se eu falei isso na última vez que nós conversamos, que primeiro eu não sou o dono da verdade, segundo eu não sei tudo, e terceiro eu reconheço que nesse grupo tem pessoas que têm mais experiência de vida que eu, que viveram coisas que eu ainda não vivi,
e que vocês também podem me ajudar com os comentários que vocês fizerem. E por isso que é importante que vocês abram o coração de vocês mesmos e que a gente possa, no final dessa conversa, a gente ter chegado a um ponto de entendimento e possamos estar melhor do que quando nós iniciamos, né? Tem um hino na igreja que fala que nos recônditos da alma, dores há que não se veem, né? Todos nós temos nossas dores, temos nossas feridas, temos nossas dúvidas mais inquietantes e existem meios de nós resolvermos esses assuntos aí. Existem formas de nós deixarmos as coisas mais em harmonia, tá bom? Irmã, consegue abrir o slide, por favor? Tudo bem. Então, isso vai de encontro com o nosso início da nossa conversa, né? A vez perguntado ao Senhor, né? Tudo aquilo que nos traz, pode deixar no primeiro, irmã, por favor, isso. Tudo aquilo que nos traz frustração, dor, né? Nós consultamos o Senhor antes de fazermos aquilo, e se nós consultamos, nós demos chance para que Ele nos orientasse, para que nós evitássemos maiores problemas, né? E como que nós reagimos ao encontrarmos algum problema ou ao não dar certo aquilo que nós iniciamos ou finalizamos, né? Não finalizou, não deu, não chegou no ponto que nós queríamos, né? Pode mudar, por favor, o slide. Tudo bem. Primeiro, NEF 1618. Vocês lembram que se remete a essa gravura? Irmãos, pode falar o que vocês lembram disso, do arco quebrado. Sim, eu lembro que a família ia ficar sem comida, porque não tinha arco, né? Eu lembro. E ele reagiu, né? Com isso, né? Ele agiu, aliás, né? Ele agiu com isso. Ele não ficou esperando. Ok. Ah, qual o paralelo que nós poderíamos fazer nos nossos dias de hoje que poderia simbolizar esse arco quebrado? Digamos, a gente ficar desempregado, né? Ficar desempregado, ou talvez mudar de emprego achando que aquele outro seria melhor do que nós temos agora. De repente chegamos lá, não era exatamente o que nós havíamos imaginado, ou não combinamos direito o novo emprego, ou fomos enganados, ou até mesmo não consultamos o Senhor se aquele salário mais alto que parecia melhor do que recebemos hoje realmente era o melhor salário. Porque o melhor nem sempre é o maior. Não significa porque vamos pôr mais dinheiro no bolso que aquela nova oportunidade de trabalho vai ser melhor do que a que nós temos hoje, né? Qual o preço a ser pago para se ganhar mais dinheiro? Talvez seria ficar mais tempo longe da família, né? Correr mais risco para trabalhar num local mais distante. Então, quando o nosso arco quebra, eu fico imaginando. Eu nunca perdi emprego, né? Então, porque eu praticamente trabalhei minha vida inteira para mim mesmo, por conta própria, né? Então, eu não sei o que é chegar em casa e ter que falar para minha esposa, para meus filhos: olha, eu estou desempregado, né? Ou vou ficar desempregado daqui 30 dias depois do meu aviso prévio. Em resumo, quebrou o nosso arco, né? Como é que nós vamos fazer daqui para frente, né? Como que eu reagiria? Como que vocês reagiram já a situações como essa? Se vocês já passaram por isso ou estão passando, né? Ao se deparar com o seu arco quebrado. Eu sempre com a minha esposa, eu sempre a gente brincava assim: ah, nunca pode os dois chorar ao mesmo tempo. Quando o casal chora junto, é complicado, porque significa que nenhum deles está com sanidade para indicar o melhor caminho, né?
Então eu lembro quando ela estava fazendo a carteira de habilitação dela, ela reprovou muitas vezes. Muitas vezes. E quem pagava era eu, né? E ela chegava em casa e chorava, 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 e eu falava para ela, deixa que eu choro, você só estuda para passar. Deixa que essa parte eu faço. Esse é meu direito chorar, porque eu vou ter que pagar de novo. Né? Mas falava mais para descontrair, para a gente brincar, né, a respeito disso, depois virou uma grande piada, até hoje a gente ri em relação a isso aí. Minhas filhas eram pequenas, hoje já são maiores, às vezes elas lembram do quanto que nós rimos, às vezes que ela reprovava. Mas, irmãos, qual que é a diferença de nós reagirmos com raiva, com rancor, sair ofendendo a tudo e a todos, murmurando contra Deus, ou humildemente aceitarmos que o arco quebrou e que nós precisamos recomeçar? Irmão, Altair, boa noite a todos. Eu vejo assim que a saída de Nefe e seus pais, seus irmãos de Jerusalém, foi permitido a eles que levassem o arco e flecha, né, que era de metal, né, se eu não me engano, ele descreve que era de metal, de aço, né, do melhor aço que eles tinham, e isso foi um instrumento que eles trouxeram de Jerusalém. E eu fiz um paralelo agora com a sua pergunta sobre Israel que está saindo do Egito, né? E é interessante que o Senhor quer que abandone tudo, né? Que deixe lá no Egito todas as coisas. E aqui a gente vê que Leí e Nefe, eles trouxeram provisões. Algumas provisões e o Senhor foi lá, e uma das provisões o Senhor vai lá e quebra. O Senhor permite ser quebrado uma das provisões que eles haviam trazido de Jerusalém. E é interessante que o Senhor queria que eles se purificassem no deserto com as dificuldades, né? Ele tira de nós essas provisões, né, que nós já tínhamos, porque ele quer experimentar a nossa fé. Ele quer experimentar isso que você está nos propondo, né? O nosso comportamento diante de uma provação, de algo que nós não vemos, mas sabemos que tudo é possível. Mas é claro que Nefe, antes ele resolveu o problema dele com o Senhor, né, que o Senhor foi lá e instruiu ele a pegar madeira, é, lapidar madeira, planejar o arco, né, fazer. Com certeza Nefe se debateu, Nefe se entristeceu, e Nefe também passou fome, porque toda a família estava com fome. E ele também, ele provavelmente ele pensou, e agora? E agora? O que que vai ser de nós? Mas eu acho que com o tempo ele foi entendendo. Poxa, mas, né? Tem essa situação que dá para resolver sim, plano A, B, C. E ele foi lá e em algum momento o Senhor instrui ele, vai lá, pega um pedaço de madeira, lapida e faz um arco e flecha. É isso, eu gostaria de comentar. Perfeito, perfeito, muito bom. Então, quando o nosso arco quebra, nós temos duas opções, como a irmã lembrou aqui. Nós podemos ficar agarrado ao arco quebrado, lamentando e chorando, ou nós podemos partir para o plano B, como ela mesmo pontuou, que é providenciar um novo arco. Esse novo arco talvez seja um nosso novo emprego, o nosso novo curso, nossa nova especialização, ou um novo concurso. Não sei, cada um de vocês sabe qual que é o seu arco que está quebrado ou que está prestes a quebrar e onde que vocês vão poder encontrar material para construir um novo arco. Mas que eu gostaria que nós pontuássemos que a diferença entre fazer um novo arco com raiva, com rancor e murmúrio é muito mais trabalhoso do que esfriar a cabeça e realmente entender que talvez aquilo para aquele momento era o mais acertado, deveria quebrar mesmo, para que houvesse um crescimento, um desenvolvimento que não teria se aquele arco não quebrasse. Quando nós vemos um livro de Mórmon, que todo mundo murmura, né? A Saria murmura, Telei, que era o líder deles, o profeta, também murmura, e os irmãos enlouquecem, Nefe
permanece sóbrio e então toma a atitude de fazer um novo arco. E o que me chama a atenção é que depois do arco pronto, ele poderia ter sido não vamos falar um orgulhoso, mas ele poderia ter aplicado um pouco mais do perfil de liderança que ele tinha e falar: agora eu vou buscar animais, eu vou caçar, porque vocês só ficaram reclamando e ninguém fez nada. Mas não, ele reconhece a posição de liderança do pai dele e vai perguntar ao pai, pede ao pai que ele perguntasse ao Senhor onde ele deveria ir para caçar os animais e obter o alimento. E daí nós conhecemos a outra parte da história. Leí se arrepende, o Senhor repreende ele de uma forma muito dura, e daí Nef sai e caça, né? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Muito bem. Pode passar, nós já falamos sobre isso, né? Muito bem. Alguém pode ler isso aí? Provocação. A quebra do arco de aço de Nef é o enfraquecimento dos arcos de seus irmãos. Causaram grande aflição, levando a família a murmurar contra o Senhor. Só um minutinho que eu preciso dar falar para minha mãe que agora eu estou numa reunião. Só um minuto. Mãe, agora eu não posso falar contigo, tá? Depois eu te ligo. Muito bem, me perdoe, tá? Vamos lá, irmão. Me desculpa, deixa eu só finalizar aqui e pronto. Aí. Pode ler de novo, por favor? Claro. A provocação, a quebra do arco de aço de Nef e o enfraquecimento dos arcos de seus irmãos causaram grande aflição, levando a família a murmurar contra o Senhor. Muito bem. Então, veja bem, o arco de Nef quebrou. O dos irmãos perderam elasticidade, né? O que fala lá. Também podia puxar que ele não iria funcionar. Quantos de nós já quebramos ou já perdemos a elasticidade quando se trata das coisas de Deus? Né? A nossa resiliência vai até que ponto, né? Ou nós estamos preparados para receber a vitamina N, que é a vitamina não? Irmão, o irmão Márcio está com a mão erguida. Por favor, irmão. Essa situação é bem mesmo específica, né? Porque eu penso de duas formas, que hoje em dia, digamos, nosso filho perde o emprego, a gente ama nossos filhos, né? Vai dizer, não se preocupe, vai procurar, tem outros empregos aí, né? E uma das coisas mais bonitas que acontecem na vida é, como diz, né, no casamento, que é na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né? Então, quando a pessoa fica desempregada, então a gente se une mais ainda quando alguém quer emagrecer, né? A gente se une como amigos e vamos lá, a gente faz uma oração, se apoia. É muito mais mesmo a questão de você ter fé, né? E esperança, né? Assim, se renovar e trabalhar para conseguir um novo emprego, né? Se o arco quebrar, você não desanima, né? Exatamente. Né? O desânimo, ele não deveria fazer parte da nossa rotina, porque nós conhecemos o princípio, conhecemos o meio, e por mais que nós ainda não tenhamos, não tenhamos vivido muitas das coisas que nós vamos viver, nós já conhecemos o fim. Nós sabemos quem é o vencedor de toda essa guerra, né, de todo esse combate que está tendo entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Nós sabemos quem é o vencedor disso tudo, e que é Jesus Cristo. Seria mais ou menos como fazer um exemplo bem grosseiro, nós jogarmos na seleção brasileira e começarmos, que nem vai começar a Copa agora, já tendo toda a pontuação e os resultados
garantidos que nós seríamos campeão ou campeões. A única opção que nós temos é não entrar em campo. Porque se nós entrarmos em campo para jogar, para batalhar, a vitória é nossa. Já está certa, né? E o final não vai ser diferente. Então, assim, eu estou falando isso diretamente para mim, primeiramente. Às vezes eu sinto vergonha de algumas coisas que eu penso, da forma que eu reajo a algumas coisas, a algumas situações. Me envergonho por saber que Jesus Cristo é o líder perfeito, ele está à frente de tudo isso. E ele vai nos ajudar a refazer quantos arcos se quebrarem na nossa vida. Nós precisamos ter isso em mente, que ele é o vencedor. Tem um hino na igreja que fala também, né, que o nosso chefe força nos dá, né, e ele sabe tudo o que nós vamos passar. E nós temos a segurança que se nós caminharmos na direção que ele indicou, no caminho que nós conhecemos, não vai ter erro. Nós vamos ser vencedores como ele já é, né? Vamos fazer parte da história e seremos também os campeões, e tudo que o Pai possui nos será dado, como está registrado nas Escrituras, né? Muito bem, vamos para o próximo slide, então, por favor. Alô? Oi, estão me ouvindo? Oi? Pode? Muito Irmã, já bem, Posso passei. ler por favor. a reação de Nefe, né? Isto. Em contraste com seus irmãos, Nefe construiu um novo arco de madeira e uma flecha reta, demonstrando fé e ação, em vez de apenas desespero. Muito bom. Mano, pode comentar, por favor, como que você interpreta isso, isso? Sim, ó, o final da citação fala, né? Em vez de apenas desespero. Quer dizer que Nefe, ele sentiu as mesmas coisas que os irmãos que só reclamavam sentiram. Quer dizer, ele também sentiu desespero, ele se sentiu preocupado, ele ficou em dúvida, né? E como que ele poderia fazer. Mas em algum momento, ele tornando-se assim, né? Por exemplo, como você acabou de citar, irmão. Às vezes nós temos vergonha, né? Da maneira como nós pensamos, embora sendo membros da igreja, conhecendo os convênios que conhecemos, os ensinamentos que temos, a gente ainda reclama, né? Então, eu creio que cada um de nós aqui passamos por isso, sentir vergonha, sentir pesar, querer desistir, querer desanimar, querer às vezes culpar outras pessoas, né? E como muitos ensinamentos nas escrituras colocam isso, culpavam o Senhor, né? Bom, enfim, a gente vê que nessa história que você trouxe para nós hoje, nós vemos, né, que quanto que Lamã e Lemuel, apesar de terem visto um anjo do Senhor, e ainda assim eles conseguiram, né, ter aquela natureza reclamatória, né, de murmuração. Mas aqui, Nefe, ele dá esse exemplo, né, de ir lá e construir uma madeira. E é interessante porque, com certeza, Nefe, ele fala lá quando ele vai construir o navio, né? Ele diz assim: eu não vou construir o navio como os homens construíram até agora, mas eu vou construir o navio como o Senhor. Então, o Senhor instruiu Nefe como fazer esse arco, como fazer essa flecha de madeira. Muito bom. Muito bem, obrigado, irmão. Vamos para o próximo? Muito bem. Esse é o fechamento dessa parte que nós estamos conversando sobre essa experiência a respeito do arco, né? Alguém pode ler, por favor? O iniciante destaca a confiança de Nefe em Deus durante as dificuldades no deserto, enquanto Lamã e Lemuel se revoltam. Muito bem. Ah, vocês lembram que eles voltaram 3 vezes, né, para Jerusalém, né? Quando eles saíram de Jerusalém, eles retornaram 3 vezes, né? E Sim, vocês lembram qual que foi a única vez que eles não reclamaram para voltar lá? Para buscar as esposas.
Exatamente, para Uhum. buscar as namoradas, né? Então ali eles viram que seria bom para eles também, né? Eles eram pessoas egoístas, eles não pensavam no coletivo. Quando nós não pensamos no coletivo, nós somos um pouco Lamã e Lemuel. E quando nós nos revoltamos porque os resultados não são favoráveis para nós exclusivamente, nós somos um pouco Lamã e Lemuel, né? Quando nós não aceitamos o que Deus tem para nós, nós sem percebermos também somos um tanto Lamã e Lemuel. Por isso que é importante a gente ter esse espírito de mansidão, de temperança e principalmente de sujeição. Nós devemos estar dispostos a nos sujeitarmos e nos tornarmos como uma criancinha, como está no livro de Mosias, né? Precisamos abrir mão do homem natural que existe dentro de nós, né? Quando se fala homem natural, se refere também às mulheres. Deixar de lado um pouco esse lado briguento que nós temos de levantar a bandeira quando nós entendemos que aquilo é bom. Às vezes só nós estamos entendendo que aquilo é bom. Na nossa família, às vezes, nossa esposa entendeu que não é bom, os filhos entendem que não é bom, e nós entendemos que é bom. Às vezes, fazemos coisas que vai trazer satisfação momentânea, né? E esquecemos do que é importante a longo prazo. Tudo bem? Mano, pode passar para aquele próximo slide lá que você pincelou ali, por favor. Alguém lembra ao que se remete essa gravura? Trigo e o Separando joio. o joio do trigo? Não é isso. Mas fala, A ceifa, mas fala sobre o trigo. acho que é aquela que fala de lançar a foice e não olhar para trás. Não sei se é esse, irmão, mas para mim lembra A de seara colher. está pronta. Eu acho que aqui a seara está pronta e os poucos são os ceifeiros. Na verdade, essa é uma gravura que se remete à Doutrina e Convênios, seção 4. Isso. Tá? Pode pular, pode passar, por favor. O campo está branco para a ceifa. Isso aí. Doutrina e Convênios, seção 4, versículo 4. Quem quiser ler, por favor. Doutrina e Convênios 4, versículo 4. Porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Muito bem. Eis que o campo já está branco para a ceifa. Aquele que lança sua foice com vigor. Ele está falando sobre trabalhar na seara de Deus. Falando mais especificamente sobre servir na igreja. Essa escritura se refere a isso. Sobre nós trabalharmos com toda a força, com todo o empenho, com todo o nosso poder, mente e força na obra do Senhor. E eu gosto muito dessa escritura, ela já me ajudou muito, que diz que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva. Não sei quantos de vocês já passaram por períodos que parece que estavam sozinhos, que Deus tinha se esquecido. Parece que os amigos mudaram todos de endereço ou perderam o seu endereço, o seu contato, e você se encontrou sozinho. E daí você começa a olhar dentro de você e começa a vir lembranças de um período que você serviu, que você foi feliz, que você encontrou satisfação ao servir na igreja. E essas lembranças te motivam e se torna uma alavanca, uma mola para te tirar daquela situação quase que sozinho. Essa escritura quer dizer isso. Quanto mais você trabalha para Deus, mais reserva espiritual você faz. E no momento que você estiver em baixa, você terá essas reservas para queimar. De modo que você não vai perecer espiritualmente e vai trazer salvação para a tua alma. Perceba quando as pessoas se afastam da igreja, o ato derradeiro delas é o afastamento da igreja, não é o primeiro ato. Vamos pontuar algumas coisas que acontecem com as pessoas antes de se afastar da igreja. Vamos pontuar, me ajudem aí, o que vocês imaginam? Ou já viram acontecer?
começa a faltar à igreja, deixar de ler as escrituras, oração. Tudo bem, não lê as escrituras, não ora, o que mais? Começa Chega a a tra- criticar os líderes. O que os líderes falam e a posição deles já não é tão atraente, não é tão agradável. Parece que tudo que é falado no púlpito é para mim, né? Chegar atrasado na capela, perder o sacramento uma vez, depois a outra vez. Rejeitar chamados. Não aceita Essas chamado. Às vezes, às vezes nós não estamos reclamando dos líderes ou dos membros, mas as pessoas ao nosso redor estão fazendo isso. E às vezes a gente dá ouvidos àquelas pessoas. Isso é muito perigoso, porque isso vai acabar a gente tendo pensamentos ruins sobre uns e outros, sobre líderes, né? Então, às vezes a gente vê a famosa fofoca, né? Mas que isso é extremamente prejudicial, Muito porque bem. criticando ou aos líderes ou a outros membros faz com que a inimizade entre em ação e a confiança uns nos outros também é perdida, né? Muito bem. Então, voltado para isso que a irmã falou, nós podemos definir então aqui. Se vocês não concordarem, por favor, pode se manifestar. A fofoca ela se faz então com os ouvidos e com os lábios, tá correto? Eu creio que sim. Né? Então, só o fato de eu ouvir, o simples fato de ouvir não me deixa como inocente naquele ponto, né? Uma vez uma Uhum. pessoa veio falar para mim mal de um líder, eu ouvi, escutei, eu falei, tá bom, eu só quero te fazer uma pergunta agora. Ok, você vai falar para ele o que você acabou de falar para mim ou o que você quer que eu fale? Não, 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 eu estou confiando em você, esse assunto é só com você. Não, não. Essa pessoa precisa saber o que você pensa dela, o que você está dizendo. Você vai fazer isso ou eu faço? Não, por favor, não faça isso, vamos mudar esse assunto como esquecido. Eu falei, então tá bom, vamos mudar como esquecido, mas nunca mais venha falar comigo sobre os líderes da igreja, que eu sou um péssimo companheiro para isso. Porque eu também lidero na igreja. Então, eu tô do mesmo lado da ponte, não tô do outro lado. Então, quando nós estamos servindo na igreja, estamos enganjados no trabalho, guardando os mandamentos. Quando eu falo em guardar os mandamentos, irmãos, é da melhor maneira que nós entendemos o mandamento. Não é como o meu irmão do lado guarda. É da melhor maneira que eu compreendo aquele mandamento. A forma que eu compreendo hoje é, é melhor do que eu compreendia um ano atrás. E daqui um ano que vem, eu vou estar compreendendo esse mesmo mandamento melhor do que eu compreendo hoje. O Senhor vai me dar, pouco a pouco, linha sobre linha, preceito por preceito, à medida que eu conseguir absorver esse negócio. Não vai ser no estalar de dedo eu recebo tudo aquilo, porque eu não estou preparado para isso. Eu não vou conseguir absorver. Então, não é exigido que a gente seja, que nós sejamos iguais às pessoas que estão do nosso lado. Mas o Senhor exige, estou usando a palavra exige, porque é um mandamento que nós trabalhemos para nos tornarmos como Ele é. Mas isso também não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas não vai acontecer nunca se nós não começarmos a trilhar esse caminho e andarmos em direção para nos tornarmos como Ele é, né? Então, eu penso que nós podemos fracionar todos os problemas que nós temos, dividir eles e começar a resolver pelos mais simples. É igual uma prova de matemática. Eu lembro quando estava na escola, eu aprendi que eu deveria resolver as questões que eu tinha certeza primeiro, depois eu iria trabalhar as questões que eu tinha mais ou menos certeza ou tinha uma ideia de como fazia, e por último, aquelas que eu não tinha nenhuma noção como que deveria ser feito, ou como era para resolver. Então, na nossa vida também é, se nós temos dificuldade em um, dois, três, quatro mandamentos, escolhemos aquele que é mais simples, resolvemos aquele outro, algum que talvez precise da ajuda da liderança diretamente, nós procuramos eles para que eles também nos orientem, nos ajudem, mas nós devemos retomar esse caminho para que nós possamos ir com nossos esforços fazendo essa reserva espiritual, para que possamos passar
pelos dias mais difíceis que estão para vir. Alguém quer falar? Eu Sim, gostaria de comentar novamente, se eu pudesse. Acho que a Maurícia quer falar, depois eu falo, depois dela, pode ser? Tá bom, por Obrigada, favor. Júlia. eu é que entendi aí sobre a gente tem que deixar esse homem natural da vida da gente, né? Deixar um pouco de lado, né? Para a gente ter integridade, sim, para fazer a coisa certa, né? Eu acredito assim, porque para a gente poder ter a mais sabedoria, né? Para compreender, né? Para fazer as coisas certas, para a gente ter mais amor a nós, os irmãos, mais amor à igreja, né? Então, significa que ser justo, significa ser justo, que não é fácil, né? Deixar de murmurar. Quantas vezes eu já quebrou meu arco? Quantas vezes não quebrou? Mas eu nunca baixei minha cabeça, eu sempre levantei, sempre botei Deus na frente, né? Mesmo quando eu não era da igreja ainda, mas sempre eu botei Deus na frente. E Ele ouve a gente, Ele ouve a gente. E é a mesma coisa quando a gente converte, tem um vizinho, que a gente empresta alguma coisa do vizinho. Se a gente empresta, a gente tem que devolver. Deus quer isso da gente. Deus quer que a gente seja justo, íntegro, né? Não seja esse homem natural que faz tudo o que quer, que tenha livre-arbítrio para fazer tudo o que quer, fazer as coisas erradas. Eu penso dessa forma, né? Dessa Tá certo. forma. É por aí mesmo. Vamos passar para o próximo? Ah, tem mais uma irmã que queria fazer um comentário, né? Desculpa. Ah, pode ser. Eu só ia realmente acrescentar que isso que a Maurício falou é excelente, né? Justamente o tema da noite hoje perguntou ao Senhor, né? Quando nós levamos as coisas para o Senhor, nós perguntamos a Ele, pedimos auxílio dele, ajuda dele. Agora eu gostaria de voltar nesse exemplo que você citou, irmão, porque eu acho que até foi uma boa resposta que a gente pode dar a alguém, né? Para a pessoa, ó, você vai falar isso cara a cara para a pessoa. Hoje nas mídias sociais, infelizmente, né, o Facebook da vida, Instagrams, o YouTube, até o próprio WhatsApp ali, quanta coisa a gente pode falar sobre as pessoas longe delas, né? Mas a partir Sim. do momento que você fala isso que você falou, irmão, na, na, pra pessoa, vamos falar literalmente na cara da pessoa, né? A partir daquele momento você está correndo o risco de arrumar um inimigo e o risco de ficar sozinho, que agora há pouco você falou. O risco de ficar sozinho. Aí você tem que ter essa reserva ali, né? Porque existe um ditado que eu levo para minha vida, que eu aprendi com pessoas mais velhas, já que vocês já ouviram falar desse ditado, que na nossa vida muitas vezes vale uma triste verdade do que uma alegre mentira. Então, muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos, corremos o risco, né, de ficarmos sozinhos, de arrumarmos inimizade, porque às vezes a pessoa, essa franqueza que você teve com essa pessoa, irmão, que falou isso para você sobre seus ouvidos, essa franqueza acaba colocando limites nas amizades, né? Famílias se desfazem porque verdades são ditas. Porém, precisamos falar a verdade quando nós já temos a nossa própria transformação dentro da igreja, a nossa própria nós precisamos nos deixar moldar nas mãos do Senhor. E aí vem pessoas à nossa volta e que não estão conseguindo deixar o Senhor moldá-las, né, a maneira dele, e é uma sobrecarga sobre a nossa responsabilidade, do nosso testemunho, da nossa fé. E a gente não consegue suportar o testemunho e a fé que outras pessoas precisam carregar para a vida delas. Só o Senhor Obrigada. consegue, só o Salvador consegue, né? Perfeito. Obrigada, Júlia. Perfeito. A gente tem a irmã Carmen, irmã, tá aí, antes da gente voltar Vamos lá. para o senhor Carmen. Esse tema é muito interessante, porque eu passei por uma experiência, só gostaria de compartilhar com vocês bem rapidamente, né? Eu fiquei sem ação na hora e eu orei muito. O meu presidente, eu compartilhei no grupo, nosso grupo é muito pequeno, é um ramo apenas, um vídeo do YouTube que um membro estava
assim, numa live, compartilhando um estudo do Vem Segue-me. E aí eu compartilhei no grupo do ramo. E de repente eu recebi no meu privado do meu presidente me criticando porque eu estava compartilhando algo de uma pessoa que só falava mal da igreja. Eu falei, nossa, mas eu nem conheço a pessoa, eu simplesmente estou compartilhando algo que eu acho que vai complementar os estudos da semana, né? E eu fiquei, assim, muito, assim, triste pela atitude do meu presidente, porque eu sei que ele tem um manto, ele tem um chamado, e me entristeceu da forma que ele me abordou, né? Como eu tive a ousadia de fazer isso, sem eu conhecer esse membro, como eu compartilho este link, como compartilho outras lives, como compartilho outros estudos, enfim, do Lucas Guerreiro, né? Então, assim, eu não vou dizer que isso me enfraqueceu, sabe? Eu tive vontade até de falar com o meu presidente da estaca sobre a atitude dele. Mas naquele momento eu orei pelo meu presidente. Eu achei que, sei lá, não devia estar num momento bom. Só perguntei por que que ele estava falando daquela forma comigo. Ele disse, é porque eu conheço. Ele é do Brasil, ele é assim, ele é assado. Tá bom, não compartilho mais. Então, isso às vezes faz para que você dê um passo para trás e não para frente. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você faz. Às vezes até a própria liderança fala mal das lideranças, sabe? Então foi muito triste eu ver isso na igreja, né? Eu fiquei, pensei e refleti muito sobre isso por um bom tempo. E isso ainda continuou comigo, né? Porque ele continua sendo meu presidente. É. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, porque eu não sei se estou fazendo a coisa certa, sabe? A gente tem que também é, lembrar que o chamado de líder não coloca o líder numa posição de perfeição, né? Nós estamos também sujeitos a cometermos erros, como todo membro da igreja pode cometer, até mesmo um erro de avaliação, ou avalia alguma coisa que não deveria ter sido feita, e não tinha problema nenhum que fosse feita, ou de repente eu permito que algo seja feito, aquilo não deveria ser feito. Então é muito complicado. É É. por isso que a Uma gente outra tem. coisa, assim, ele muitas vezes falou comigo, aí eu tenho um manto, eu sou ungido, eu sou protegido. Ele fala brincando isso, mas acho que isso é muito sério, sabe? Aham. Mas lembra, nós temos que nos colocar de uma forma a refazer o arco, mesmo que o arco tenha sido quebrado por alguém que a gente não esperava que quebrasse, nós precisamos superar. Nós Verdade. vamos seguir em frente, ele com foco no Salvador. Uhum. O líder muda, a igreja segue, né? Olha quantos líderes já passaram desde que você está na igreja, quantos líderes já foram chamados, foram desobrigados. A única certeza que existe depois do chamado é que vai ser desobrigado. E vão vir outros líderes, né? Então, foca naquilo que vai te trazer benefício espiritual, que vai te colocar em uma situação de você ficar feliz e continuar servindo na igreja. E precisa desenvolver o dom da tolerância e lembrar que o líder também ele é imperfeito, né? Ele está sujeito a Verdade. cometer falhas igual nós cometemos, né? Ok? Obrigada. Eu que agradeço. Bora pro próximo, irmã? Muito bem. Vocês lembram dessa escritura, né? Oi? Estão me ouvindo? Gente, se ninguém leu, eu vou ler, hein? Eu Posso, vou ler. posso ler. Por favor. Quem ainda Vinde não a leu, mim todos. Eu vou obrigada. ler então. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Então, o propósito da igreja em si, do evangelho restaurado, é para que ninguém se sinta pesado, se sinta oprimido, saia da igreja pior do que chegou, vamos colocar assim. O propósito da igreja é gerar alívio para as pessoas, porque Salvador, ele tomou sobre ele todo o fardo, todas as dores. E o evangelho tem que ser encarado e vivido com leveza. Claro, com toda a seriedade, com todo o comprometimento, mas com leveza.
Se estamos sentindo algum peso por causa da igreja, do evangelho, é porque nós estamos carregando um peso que não é nosso, que não deveria existir ou não deveria estar sobre os nossos ombros. Quando nós entendemos qual que é a nossa posição no reino e qual que é a nossas obrigações ou deveres com o chamado que nós temos e começamos a fazer, nós vamos entender que quanto mais pessoas nós trouxermos para a nossa equipe, mais suave fica esse fardo. Ninguém deve fazer sozinho, ninguém deve seguir nesse caminho sozinho. A igreja ela tem que proporcionar um ambiente adequado para se viver o evangelho. É mais ou menos assim. Você tem um filho, uma criança, ele vem para a igreja, ele não se comporta bem, chega em casa, você põe de castigo. Ele vai entender que a igreja não é uma coisa boa para ele. Porque cada vez que ele volta para casa, ele fica de castigo. Né? Eu lembro a história de um eu trabalho na área comercial, né? De vendas que eu vi de um homem que viajava muito e ele tinha um filho que era muito malandro, muito bagunceiro. E cada vez que ele chegava, a esposa dele tinha uma lista pronta de coisas que o filho tinha aprontado. E ele pegava o menino, tirava a cinta, batia, batia, batia. E no outro dia já tinha que viajar novamente a trabalho. E foi isso por algum tempo. E um dia esse menino perguntou para a mãe: Mãe, quem é aquele homem que chega aqui e me bate e vai embora? Então, nós não podemos ser lembrados desta forma, com a pessoa que bate e some. Então, por isso que eu digo, nós temos que entender o que nós estamos fazendo e o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Aquela máxima que foi ensinada de Adão lá no Pérola de Valor, que o anjo perguntou para ele por que você oferece sacrifício, que ele fala, não sei, só sei que o Senhor me ordenou. Isso já passou. Hoje todos nós temos o direito de entender por que que nós temos que fazer e saber dimensionar o tamanho da responsabilidade que nós recebemos e montar uma equipe competente dentro da nossa organização para que essa coisa possa acontecer de forma suave e leve para todo mundo, porque nenhum líder estressado vai conseguir gerar um ambiente adequado para a pregação do evangelho. A sensibilidade espiritual, ela vai embora quando nós misturamos isso com os excessos, né? Claro, a gente não pode ser tolerante com o que é errado, mas devemos ser tolerantes com as pessoas, devemos separar o que é errado das pessoas. Separamos o problema das pessoas. Nós resolvemos o problema e cuidamos da pessoa. Essa pessoa está tão agarrada com o problema, nós temos que ajudar ela a se desvencilhar do problema, mas nós cuidamos de pessoas e eliminamos os problemas. Se nós invertermos isso, nós vamos criar um armário para problemas e vamos começar a eliminar pessoas. E aí nós entendemos porque muitas vezes algumas unidades não crescem e alguém fala, puxa, daquela ala eu me sentia melhor, aqui parece que não é tão bom, mas é a mesma igreja. Se eu me sinto melhor numa outra unidade do que me sentia melhor numa outra do que eu me sinto nessa minha, eu preciso parar e avaliar. Eu preciso ver se eu deixei de fazer coisas que eu fazia, que lá que eu era tinha mais satisfação, ou se eu não estou colaborando para o ambiente seja melhorado. Tem uma história do Elder Maxwell, que eu gosto muito, ele morou em Nova York, e ele contou isso há muitos anos no discurso, que ele pegava o metrô todo dia no mesmo horário para ir trabalhar. Quando ele começou a pegar aquele metrô que ele mudou para Nova York, ele percebeu que ninguém conversava. Todas as pessoas nem se cumprimentavam. Todas elas tinham seu lugar e paravam todas no mesmo lugar todo dia. E ele começou a observar aquilo, ele cumprimentava, as pessoas respondiam com cara feia quando respondiam o cumprimento dele. E aquilo começou a incomodar ele tanto e que ele falou, tem que mudar isso, não posso, eu vou morar aqui nessa cidade e vou pegar todo dia esse mesmo trem, no mesmo horário. Como que eu vou conviver com isso? Eu não vou conseguir. Então, o que ele fez? Ele chegou mais cedo num dia e pegou o lugar de uma outra pessoa.
Essa pessoa chegou, viu que ele estava no lugar, o lugar era público, não podia reclamar. Ela foi escolher o outro lugar. No outro dia, essa pessoa chegou mais cedo do que ele. E as pessoas que estavam em volta começaram a observar aquele jogo entre os dois, sem se conversarem, eles disputavam quem chegava mais cedo. E elas começaram a fazer entre elas também essa brincadeira, sem eles perceberem aquele espírito ruim, pesado, principalmente parece que uma segunda-feira é muito difícil, começou a ser eliminado sem que ninguém falasse nada. E aquilo que de repente um dia todo mundo chegou muito cedo para um pegar o lugar do outro. E aquilo virou um grande riso, uma grande brincadeira, todo mundo riu, se divertiu, e daí ele sentiu que eles estavam prontos para uma nova fase. Daí ele falou que então o que que ele fez? Ele imprimiu alguns hinos, algumas folhas de hinos que eram fáceis de cantar. E era uma viagem que durava uns 40 minutos. E ele entregou os hinos para aquelas pessoas que não conheciam, e ele começou a cantar primeiro aquele hino sozinho, e depois de um tempo as pessoas cantavam junto com ele aquele hino. Ele falou que eles chegaram a fazer uma apresentação de Natal dentro do metrô, cantando o hino de Natal da igreja. Isso, em alguns meses, ele conseguiu reverter toda aquela apatia, aquele ambiente pesado que existia ali, e se tornaram amigos, e a viagem se tornou muito mais prazerosa e suave. Nós estamos num grande ônibus, irmãos, que se chama vida. E se nós não colaborarmos para que essa viagem se torne mais prazerosa, mais suave para os nossos companheiros de jornada, nós vamos chegar no mesmo destino, mas não vamos ser felizes no trajeto. Lembra que nós falamos na nossa última conversa? Que entre era uma vez e foram felizes para sempre, existia um meio, uma parte da história que cada um só, lá no seu particular, sabe o preço que pagou para encontrar a felicidade, ou o preço que está pagando para encontrar essa felicidade. E nós temos o dever de tornar essa viagem mais simples e leve, para que nós possamos ter alegria de fato. Bom, vamos lá, irmãos, para frente. Muito bem. Qual que é a nossa prioridade? Na Posso nossa, ler, irmão? por favor. Se não escolhermos por Deus em primeiro lugar, não importa o que escolhermos. Desculpa, se não escolhermos por Deus em primeiro lugar, não importa o que escolhermos, não, não importa o que escolhermos, não dará certo. Muito bem. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então isso quer dizer que se eu começar, eu sou casado, mas vamos supor que um filho de vocês aí, ou uma filha, uma filha minha, comece a namorar alguém, e essa pessoa se declara para minha filha que ama muito ela, ou ela se declara para esse jovem que ama muito, ou os filhos de vocês, a ponto de abrir mão de coisas da igreja para ficarem juntos ou saírem passear. Ah, esse domingo, vamos, seguinte, nós vamos para a igreja, vamos para a piscina, no clube, ou vamos para a praia, quem mora no litoral. Um domingo só na igreja. Se, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, não importa o que nós vamos amar, não vai dar certo, não vai funcionar. Quando Deus pediu para Abraão o sacrifício de Isaac, foi o princípio que ele quis ensinar, que Abraão deveria amar ele acima de todas as coisas, até mesmo da família dele. Então, por que que Abraão não precisou matar Isaac? Porque lá no seu íntimo, lá dentro dele, independente do nível de dor, sofrimento que aquela situação estava gerando, ele já tinha matado Isaac. Ele já tinha matado. O fato dele enfiar o punhal no Isaac era só o fator para materializar o sacrifício. Ele já tinha aberto mão do filho dele. E a Escritura ensina, e a cultura judaica também, a gente pode perceber que a Isaac já tinha uma certa idade, ele tinha perto dos seus 30 anos. Ele era um homem feito quando ele subiu o monte com Abraão. Ele também entendia o propósito do sacrifício.
Ele deixou que Abraão amarrasse ele. Abraão era um homem velho, ele era um jovem. Ele poderia muito bem dar um chega para lá em Abraão e falar: escuta, velho, deixa para lá, vai. Não é hoje que você vai me matar, não. Mas ele entendia a lei de sacrifício, entendia o que era amar a Deus. Então, nós precisamos entender que a escolha já tem que estar feita. Se nós deixarmos para decidir isso no último momento, talvez a gente não consiga. Mas quando nós escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos faltar à reunião de domingo, nós não vamos deixar obedecer ao mandamento, nós vamos gastar nosso último real que está no bolso, juntando todas as moedinhas para pagar o dízimo aquele mês, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e nós temos fé que as promessas vão se concretizar na nossa vida. Então, uma pergunta introspectiva para que todos nós possamos pensar: qual que é o grande amor da minha vida? Jesus Cristo ensinou que onde estiver nosso tesouro, estará ali nosso, ou melhor, onde estiver nosso coração, estará ali nosso tesouro, onde estiver nosso tesouro, estará ali nosso coração, né? Qual que é a coisa mais importante que nós temos nesse mundo que pode ser tirar Deus do foco e deixar ele como a segunda opção? Lembra, se ele não for a primeira, não importa qual for, não vai dar certo. Mas se nós amarmos Deus sobre todas as coisas, tudo o restante nos será acrescentado. Tudo, tudo. Nossos sonhos mais íntimos, nossas necessidades, Deus conhece e no momento certo Ele vai nos dar. Talvez nem seja para essa vida, mas Ele vai nos recompensar por cada ato nosso de sacrifício e espírito abnegado para poder levar a efeito esse mandamento que é amar a Deus sobre tudo. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Até agora não. Então vamos para o próximo slide. Irmão, Oi. eu só ia dizer uma coisa que o senhor já complementou, né? Essa parte final, né? Não importa o que escolhermos, não dará certo, né? E às vezes o que acontece é que a gente vê pessoas que às vezes não estão seguindo os mandamentos, não estão indo à igreja, e parece que tudo na vida dessas pessoas, aparentemente olhando de fora, está dando certo, né? Um bom emprego, e essa parte é uma parte que pega muita gente. Eu gostaria, se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Posso sim. Quando aparentemente dá certo para alguém que não escolhe colocar o Senhor em primeiro lugar. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que nós obedecemos a palavra de sabedoria? Por que que nós não tomamos café? Essa é uma É uma pergunta geral. revelação. Por quê? Devido à maldade do coração dos homens nesses últimos dias, o Senhor nos preveniu com uma palavra de sabedoria, que até o mais fraco dos fracos pode guardar. Perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Por que que nós não tomamos café? Alguns anos atrás eu estava numa loja de materiais de construção, mas faz muito tempo isso, faz mais de 20 anos. E eu cheguei, tinha um senhor ali conversando com o dono da loja, e estavam falando, e eu estava do lado esperando para ser atendido. Ele falou assim: um dia eu queria perguntar para os mormons por que eles não tomam café. E eu ri do lado e falei: hoje é teu dia de sorte. Ele falou: por quê? Porque eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo, que é conhecido como os mormons. Ele falou: opa, então você pode me dizer por que vocês não tomam café? Eu falei: claro, tranquilamente. Ele falou: então me diga por que vocês não tomam café. Eu falei para ele: porque é a vontade de Deus. Tá, mas qual que é a explicação científica? Não existe nada mais científico do que isso, que é a vontade de Deus. Não é porque vai fazer mal, nada disso. Nós não tomamos café porque o médico recomendou. Nós não tomamos café porque não tem cafeína. O chocolate tem cafeína, nós comemos chocolate. E não tomamos café porque ele é preto, porque não sei o quê. Não, nós não tomamos café porque Deus falou que nós não devemos tomar café.
as explicações, Deus não precisa explicar para nós por quê. Já está lá, bebida quente não é para nós. Então, assim, eu quando casei, esse ano nós completamos 31 anos de casado. Eu acho que tem sido mais difícil para minha esposa que para mim, que ela é muito fácil, muito boa de lidar. Eu sou mais difícil. As mulheres sempre têm um espírito mais abnegado, né? E nós fomos morar num quartinho que dava, acho que 2 por 3, mais ou menos, o quarto. A gente era muito pobre. Eu já vinha de uma família muito pobre. E eu lembro até que minha mãe, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 meses. Eu lembro que nós dormimos, minha mãe e nós éramos em mais 4 irmãos na cama. Dormimos em 5 na cama. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Olha a minha preocupação com 5, 6 anos de idade. O que eu pensava? Eu ficava pensando, às vezes, no calor, aquela cama apertada. E eu ficava pensando, caramba, se alguém casar aqui, vai vir mais um para essa cama, não vai caber, não vai dar certo. Olha só o que eu pensava como uma criança, dentro da minha inocência. Se fosse mais alguém para aquela cama, a gente teria problema, não ia caber. Mas eu aprendi 2 coisas com a minha mãe, entre tantas que ela me ensinou. Uma que foi orar todo dia e cumprir os mandamentos, principalmente que é o termômetro, o divisor de águas para o membro da igreja, que é o dízimo. O dízimo não é a garantia de enriquecimento, mas é a garantia que nós passaremos pela crise como o anjo passou, tirando a vida dos primogênitos no Egito sem tocar naqueles que marcaram a sua casa lá com o sangue do carneiro. O dízimo vai nos tirar da pobreza. Primeiramente, nos livra da pobreza espiritual, que é a cegueira que faz com que a gente não entenda as outras coisas. E depois nos capacita a melhorar a nossa vida, primeiramente secular, estudando, vamos ter um emprego melhor. Ah, mas o dízimo vai fazer com que você fique rico? Eu posso falar para vocês, sim, depende. Se você estudar e escolher uma profissão que te capacite a ganhar dinheiro com aquela profissão, você pode se tornar rico. Se você optar em trabalhar uma vida toda, vamos pensar aí como motorista de ônibus, um cobrador de ônibus, um balconista, você vai ser rico também dentro daquele mundo, daquela esfera que você escolheu. Porque a felicidade não está ligada somente ao dinheiro, está ligada com a satisfação pessoal. Se você está satisfeito fazendo o que você faz, você é rico. Ah, mas as pessoas lá de fora, elas ganham muito mais dinheiro que nós e elas não obedecem o dízimo. Eu concordo, tem pessoas lá fora que ganham muito mais do que os membros da igreja, são muito mais ricos do que os membros da igreja. Mas eu não posso imaginar que alguém possa ser mais feliz do que um membro da igreja. Mesmo que ele tenha mais dinheiro na sua conta bancária do que um membro da igreja. Porque a verdadeira felicidade, ela vem primeiro pela obediência e depois pelo entendimento. Muitas vezes nós entendemos depois que começamos a obedecer. E somos realizados. A riqueza está ligada à realização pessoal diretamente, não com a cifra de quanto você está pondo de dinheiro no teu bolso. Olha, eu conheci pessoas na igreja que viveram até o seu último dia com o salário mínimo. Conheci uma irmã chamada Leonor, fui bispo dela. Muitas vezes eu preenchia a papeleta dela, ganhar um salário mínimo seco. Ela pagava dízimo, ofertas, e nunca foi numa caravana do templo sem pagar antes da caravana dela. Eu fui bispo dela, ela faleceu, ainda eu era o bispo. E eu não conheci uma pessoa mais rica espiritualmente falando do que ela. Eu me sentia muito pequeno perto dela. Quando ela me chamava, ela não era alfabetizada, e ela falava, bispo, pode preencher minha papeleta com o seu dinheiro na mão, contadinho. E eu falava, apóstolo, o que você vai fazer? Ponha tanto de dízimo, ponha tanto de jejum, ponha tanto... E eu ia colocando todos aqueles campos, ela falou assim, pode ler para mim,
e eu lia cada campo daquele, fundo missionário, fundo humanitário, fundo missionário da ala, fundo missionário geral, e eu ia pontuando tudo aquilo, ia falando os valores, no final dava tanto, e ela estava com o dinheiro certinho que ela já tinha contado. Então a riqueza, ela está ligada à satisfação pessoal. A felicidade, ela não está ligada a quanto nós ganhamos. Olha quanta tragédia nós temos visto no Brasil, principalmente no nosso país, em virtude da corrupção, de pessoas desviando milhões e milhões e milhões, sendo presas, outros estão ainda sendo protegidas, mas a justiça vai chegar, a justiça alcança todo mundo, alcança a minha, vai alcançar vocês, vai alcançar a todos, e a paz de espírito é impagável. Então, nós somos ricos, porque nossa herança é divina, é eterna, e nossa herança é para além dessa vida. Salvador falou que vai ter uma mansão nos esperando. E fala que ele vai preparar um lugar para todos nós. Nós vamos morar numa das mansões do Pai dele. Nós temos uma noção do que é uma mansão. Todos nós já vimos, pelo menos por fotografia, o que é uma mansão. Né? Nós aprendemos que Deus anda numa rua pavimentada de ouro. E tudo é dele. Tudo. Não existe nada nesse mundo que não seja dele, por mais que esteja no bolso dos outros. É de Deus também. Espero, não sei se eu consegui responder à altura, mas eu não sou rico, mas perto do que eu era quando me casei e da vida que eu tive quando fui criança, que foi muito sofrida, né? Foi muito difícil. Eu posso dizer para vocês que eu sou um homem realizado. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu estou conseguindo me tornar. Tá bom? Podemos passar para o próximo? Muito bem. Alguém está vendo isso aí? Sim, vamos falar um pouco sobre o poderes do alto. Muito bem. Quando nós falamos sobre poderes do alto, o que vem em mente para vocês? Para mim, o poder do Capacidade, sacerdócio. capacidade para fazer algo que só por meio do poder de Deus nós podemos fazer. Muito bom. Também está envolvido com o sacerdócio, muito bem. Pode passar para o próximo, por favor. Êxodo 40, do versículo do 12 ao 15. Algum de vocês lembra o que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 40? São os mandamentos. Vocês estão com as escrituras aí? Senão eu tenho aqui, eu posso ler. Eu posso ler. Por favor. Então, vamos ler um por um e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só um momento aqui. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da congregação e os lavarás com água. E vestirás Arão. Só um pouquinho, irmão. Irmã, passa esse slide, por favor, para o próximo. Pula mais um, por favor. Muito bem, aí. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, os lavarás com água. Pode passar para o próximo, irmão? Vamos seguir, vamos ver o 13, então. E vestirá Arão com as vestes santas, ungirá e o santificarás, para que me sirva como sacerdote. Pode passar para o próximo, irmão? Também farás chegar seus filhos e os vestirás com as túnicas. Muito bem. 15, pode passar outro, vamos ler mais um versículo. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me sirva
como sacerdote, e a sua unção lhes será por sacerdócio eterno nas suas gerações. Muito bom. Versículo 12, o primeiro versículo diz assim: Farás também chegar Arão e seus filhos, e a seus filhos a porta da tenda da congregação os lavarás com água. Eu não sei se todos vocês já passaram pelo templo, mas aqueles de vocês que já foram ao templo estão entendendo do que eu estou falando. Essa ordenança, todos aqueles que vão ao templo para receber suas investiduras passam por ela. O próximo slide, que é o versículo 13, muito bem. Eu gostaria de mudar é, esse nome aqui. Eu gostaria que uma irmã lesse aí e colocasse seu nome, em vez de Arão. Seu próprio nome. E vestirás. Vestirás, Oxe, quanta mulher. Pode ler. e vestirás Ana com as vestes santas, e ungirás, e o santificarás para que me sirva como sacerdote. Tá bem. Claro, nós sabemos que as irmãs não recebem o sacerdócio, mas elas trabalham investidas com esse poder, porque são chamadas a liderar na igreja por pessoas que têm chaves e possuem o sacerdócio. Dentro do templo também, elas trabalham pelas chaves do sacerdócio da presidência do templo que está lá e são chamados como oficiantes e servem com autoridade. Vocês conseguem imaginar o nome de vocês no lugar do nome de Arão? Sim. Tá bem. Vamos para o próximo versículo, que é o 14. Agora já estamos falando sobre os filhos de vocês. Vocês podem imaginar os filhos de vocês e tirar o nome de Arão e colocar o nome dos filhos, das filhas de vocês? E vocês podem imaginar eles vestidos dentro do templo com as roupas do sacerdócio ou elas com as roupas do sacerdócio? Sim, eu fiz isso com todas as minhas 3 filhas. Que excelente, meu parabéns. Versículo 15, pode passar esse slide, por favor? Volta um, será que eu não coloquei o 15? Acho que não. Volta um slide, esse aí. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me sirvam como sacerdote. Vocês podem imaginar os pais? Quem de vocês tem o pai que passou pelo tempo, não importa se já faleceu ou ainda tá vivo? Algum de vocês nós estamos conversando aqui nesse grupo, o seu pai passou pelo templo, ou sua mãe? Sim, meu pai e minha mãe. Muito bem. Você viu ele dentro do templo com a roupa do sacerdócio? Não, Mas você consegue imaginar ele? consigo. Veja que interessante, né? E ungirás como ungisse seu pai, para que me sirva como sacerdotes, e a sua unção lhe será por sacerdócio eterno nas suas gerações. Irmãos, nós podemos perpetuar isso na sua família, na nossa família. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, amamos a Deus acima de todas as coisas, nós passamos isso para os nossos filhos quase que por DNA. Eu tenho uma irmã que ela é ativa na igreja, mas por muito tempo ela foi uma crítica severa da liderança. Ela reclamava muito da liderança, tudo era motivo para ela reclamar. E uma vez eu falei para ela: olha, se você não parar de reclamar, teus filhos vão pegar o mesmo viés que você, e quando você precisar da ajuda da liderança por teus filhos, eles não vão ter como ajudar, porque você está ensinando teus filhos a não confiarem na liderança. E foi exatamente como eu havia falado para ela. Cláudia, por que, mulher? Não tem nem dormir de tarde? Tá pra estar Como? dormindo. Deixa
Chamando tá resolvendo um problema da filha dela aí, né? Então, e isso aconteceu, infelizmente. Minha irmã, quando chegou no ponto que os filhos tiveram algumas dificuldades e precisaram, o filho dela não foi para missão, né? Então, ela não conseguiu contar com a liderança, porque ela criou uma tradição de crítica e reclamações dentro da casa dela e não de submissão. Nós não devemos submeter aos caprichos das pessoas, mas precisamos nos submeter à vontade de Deus e entender. Talvez aquele momento que temos um líder chato, que é pouco compreensivo, talvez seja o momento que nós mais vamos crescer. Não sei no que, talvez seja intolerância, impaciência, entendimento, compreensão, compaixão, caridade, mas alguma coisa nós vamos desenvolver nesse momento, né? Precisamos confiar em Deus. Mas nós precisamos nos encaixar nesse espaço. Ao ler as Escrituras, ao ler Nefe quebrando o arco, nós podemos pôr meu nome. E como que o Altair reagiu quando quebrou aquele arco? Eu fui Lamã, Moel ou fui Nefe? Como eu faria se estivesse naquele lugar? Hoje é fácil, né? Eu sei. Nefe fez um arco de madeira, de uma vara reta, ele fez uma flecha e foi caçar animais e trouxe comida para toda a família dele. Mas se eu tivesse lá naquela época, como que seria a minha reação, né? Devemos sempre pensar nisso e nos encaixar nisso, né? Irmãos, eu não sei quantos de vocês foram ao templo, não sei quem ainda não foi, não sei quem de vocês, quais de vocês estão com uma recomendação válida para irem ao templo, mas eu posso dizer para vocês que não existe coisa melhor nessa vida que nós podemos fazer do que servir e adorar no templo. Nós servimos no templo quando agimos como oficiante e adoramos quando passamos como procurador. Nós não conseguimos fazer as duas coisas juntas, ou é uma ou outra, mas as duas coisas são maravilhosas. Eu sou oficiante regular no templo, eu vou todo sábado junto com a minha família. Vejo minhas filhas servindo como oficiante, eu sirvo como oficiante, minha esposa também. Tem sido um período mágico na nossa vida. Tem feito, nós resolvemos coisas que nós não conseguiríamos se não fosse pela frequência ao templo. Tem cicatrizado feridas, tem nos fortalecido, tem nos dado entendimento, tem nos dado amor, tolerância, paciência. E eu estava pensando ontem, né? Ontem foi o aniversário da minha esposa, ela fez 52 anos. E ontem estava em casa conversando, e daí eu estava olhando ela de longe um pouco, e eu fiquei pensando o seguinte: o meu maior desejo, mesmo, eu não falei isso para ela ainda, eu acho que eu vou falar um dia. Meu maior desejo, o desejo mais sincero do meu coração, é que ela esteja no meu velório. Porque se for ao contrário, essa vida não fará sentido para mim. Não teria por que eu continuar aqui. Nós temos aprendido no templo, irmãos, um pouco mais sobre o que é a eternidade. E quando nós começamos a perceber a extensão disso, esse período da nossa vida aqui, independente do nível de sofrimento, ou de alegria, de conforto, desconforto, de tristeza ou alegria, se torna quase que insignificante, porque isso aqui é uma parte da eternidade. A eternidade é muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais estar aqui. E esse tempo passou. Mas nós tivemos a pré-existência que definiu a nossa existência aqui. E a nossa existência aqui vai definir a nossa eternidade. Precisamos nos apegar às coisas sagradas, nos apegar às coisas que vão nos aproximar de Deus e viver de modo a encontrar a satisfação espiritual. O presidente Nelson falou que a nossa frequência ao templo faria com que nós encontrássemos com o Salvador lá dentro. E aquele que desejasse sinceramente encontraria com ele lá. Cada um vai ter a sua forma de ter esse encontro, mas vai saber nesse encontro que encontrou realmente com o Salvador. E ele falou que nós podemos encontrar lá dentro do templo as nossas respostas para as dúvidas mais inquietantes, para aquilo que mais incomoda cada um de nós, né? Dentro do templo nós vamos conseguir nos livrar dessas dúvidas ou vamos ter forças para conviver com elas.
tá bom? Irmãos, vocês querem comentar alguma coisa sobre esses versículos de Êxodo? Podemos passar para o Eu, próximo? eu gostaria, irmão. Ah, Irmão, enquanto você. só um minutinho, Júlia, desculpa te interromper, eu volto já já para você. Por Uhum. conta do horário, já são 10h32. Eu gostaria que nós fôssemos bem curtinhos nos nossos comentários, né? Ok. Porque Nós temos que talvez encerrar que depois hora? no final, algumas pessoas ainda gostariam de fazer um comentário ou outro sobre a apresentação final. Obrigada, Tá bom, Júlia. nós temos que encerrar que horas, irmã? Irmão, geralmente o nosso termômetro é olhar a frequência das pessoas, né? A gente continua com a nossa média de 40 a mais. Então, e aí, geralmente a gente gosta de terminar tipo 10h30 por conta do outro dia, já tá. Mas Ah, não me vamos perdoe. passar de 23 horas. Não vamos passar de 23 horas, pode ser. E aí, depois que a gente fizer a oração, se algumas pessoas quiserem continuar ainda para conversar, né, a gente pode continuar. Mas a gente pode. Eu acho que dá para ficar até 11 horas, né? Eu acho que o pessoal está. Meu tempo é de vocês, tá? Vocês que Irmão, determinam. é o bonde da madrugada. No Tá entanto, bom. como a gente coloca esse vídeo no YouTube, eu gostaria de pedir a colaboração das pessoas que não compartilhassem coisas pessoais ou de líderes ou alguma coisa assim, porque depois fica difícil para fazer a edição, Tá né, de bom. algumas partes que a gente vai colocar ou não. Obrigada, gente. Tá bom. Então, irmão, você deve ter muitos slides aí para nos mostrar. Eu também não quero ultrapassar meus Não, limites não, aqui, tá? já estamos na linha, acho, mais uns 2 ou 3, eu acho, 4 no máximo. Tá, joia. Mas assim, lendo esses versículos e foi passando, eu fiquei imaginando uma família, né, dentro de uma casa, essa casa sendo o próprio templo, porém, essa família está numa rotina diária de trabalho, de estudo. Ou eu fico imaginando uma família ali, o pai e a mãe preparando ali um de jejum em família, oração, estudo das escrituras, aí toda aquela rotina, sabe, manda o filho para a escola, ou a mãe fica em casa ou sai para trabalhar, o pai também, sabe? Fiquei imaginando toda essa rotina dentro desses versículos, dentro deles, assim, sabe? Essa união familiar de o pai ungir os filhos, né, para o mundo ali, preparando, né, para que no mundo os filhos sirvam como sacerdotes de Deus, trazendo todos os ensinamentos do templo para dentro da nossa vida, da nossa casa, para dentro da nossa rotina. Algo que eu gostaria de comentar também sobre o comentário da Surema, sobre olhar para as pessoas que estão progredindo sem guardar os mandamentos. O presidente Nelson falou que muito da nossa felicidade na vida, da nossa paz na vida, não depende das nossas circunstâncias, mas do que nós estamos buscando nessa vida, do que nós estamos focando na nossa vida. As circunstâncias, elas são circunstâncias, mas a real felicidade, o real sucesso acontece dentro de nós. Dentro, com pouco ou muito dinheiro, acontece dentro de nós. Eu vejo muitas pessoas ricas, por exemplo, que estão progredindo, mas algumas delas, ou muitas delas, estão contribuindo para uma ONG, estão compartilhando seus bens, né? Então, às vezes, essas pessoas podem não estar vivendo uma vida como nós estamos buscando viver, mas diante do Senhor e na perspectiva delas, talvez o dízimo que elas entregam seria ali para ajudar outras pessoas, mas o Senhor está tra tá trabalhando na vida delas de tal forma que um dia elas vão conhecer o Evangelho, vão contribuir com o dízimo, vão contribuir com algum tipo de fé que elas têm, né, de como se portar diante de Deus com as riquezas que elas possuem. E nós somos instruídos a não. As riquezas, elas são muito importantes para nós. Só que o Senhor, Ele quer o nosso coração, né? E quando nós focamos nas riquezas, talvez Ele não nos abençoe para não nos perder. Então, Ele prefere não nos abençoar com muito,
porque com o pouco que nós temos, nós sempre buscamos Ele na nossa vida. Desculpe o Perfeito. tempo. Não, não, muito bom. Muito obrigado pelo comentário, irmão. Foi bem pertinente. Obrigado mesmo. Para algumas pessoas, as coisas materiais seriam uma maldição e não bênçãos, né? Eu também penso assim. Tudo bem? Alguém mais? Podemos passar esse slide? Eu acho que sim. Oi? Eu acho que sim, dá para passar, foi bem explicado. Muito bem. Já estou no Ezequiel. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Não, a gente pode continuar. Tudo bem. Ah, nós vamos finalizar essa nossa conversa falando sobre o templo. Ezequiel 47, versículo de 1 a 15, fala sobre frequência ao templo. Claro, não fala com essas palavras que eu estou dizendo, né? Mas vocês vão, na leitura, vocês vão perceber que é isso que ele está dizendo lá. Pode passar, irmão, por favor. Pode mudar. Muito bem. Esse é o último. Tá, ok. Por quanto mais irá protelar o recebimento das bênçãos que são suas por herança divina. Vamos ler esses versículos lá no livro de Ezequiel. Posso ler aqui? Diz assim, ó. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de, debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Bom, irmãos, aqui está falando basicamente que a primeira vez que nós vamos ao templo, nós ficamos nos perguntando, talvez, o que que eu vim fazer aqui? Nós não entendemos nada. Tudo muito novo, bem diferente do que nós imaginávamos, nem tínhamos noção. Se alguém não comentou nada, nós não tínhamos nem noção do que seria lá. A não ser que nós tivéssemos um conhecimento de escrituras e fôssemos linkando algumas coisas. Ah, isso aqui está lá no livro tal, tal. E a gente conseguiria perceber alguma coisa. Nós voltamos para casa com conhecimento zero. Seria essa primeira passagem aqui no versículo 3, que seriam as águas que me davam pelos tornozelos. Nós vamos frequentando o templo, vamos voltando lá mais vezes, e aí nós nos encaixamos no versículo 4, que seriam as águas que me davam pelos lombos. Nós continuamos perseverando, continuamos frequentando o templo, e voltamos lá. E nós percebemos então que as águas já estão numa profundidade que nós só passamos a nado. Isso se remete a conhecimento acumulado, conhecimento da doutrina de salvação, da doutrina dos templos, das ordenanças do templo, que nos remetem para a eternidade. Não sei se vocês já tinham lido essa passagem, mas ela está explicando exatamente sobre isso. Primeiro, a água é rasa, depois a água ela é um pouco mais profunda, depois ela é tanto mais profunda, depois ela é muito profunda que nós não sentimos mais o chão.
E no versículo 9 diz assim: E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre nesses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo onde quer que entre, que quer que entrar este rio. Desculpe, viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. O livro de Ezequiel fala sobre o templo, fala sobre as 12 tribos, fala sobre as ordenanças do templo, de uma forma simbólica, mas nós podemos entender que é o que nós fazemos dentro do templo. O que eu posso dizer para vocês, irmãos, não sei qual que é a média de frequência de vocês, não sei quantos de vocês já foram ou não foram, como eu já falei, mas eu posso compartilhar com vocês a minha experiência pessoal de como é bom, como é gostoso voltar ao templo cada semana. Eu sei que talvez o tempo, a distância não permitam que vocês vão ao templo semanalmente. Eu moro a 120 quilômetros do templo, então é uma distância um tanto curta, não é longe. Mas a frequência e a constância vai acumular conhecimento e a doutrina começa a ser esclarecida na nossa mente. Então nós começamos a receber as bênçãos também pela frequência do templo. E essas bênçãos são para esta e para outra vida. Então, o meu convite para todos nós é parar de empurrar essas bênçãos para amanhã e começar a receber elas hoje. Né? Perguntar a Deus o que eu posso fazer para que minha frequência no templo melhore, o que eu posso fazer para que o meu conhecimento sobre a doutrina seja maior, mais claro, o que eu posso fazer para que eu consiga ser mais tolerante, mais paciente, possa exercer mais fé. São coisas que nós podemos falar diretamente com Deus. E eu aprendi que em muitos casos nós temos que ouvir mais a Deus do que os homens. Na verdade, em todos os casos devemos ouvir mais a Deus do que os homens. E quando nós buscamos Ele, principalmente dentro do templo, irmãos e irmãs, nós vamos encontrar respostas para as nossas dúvidas mais inquietantes, como o presidente Nelson prometeu. Tá bem? Bom, o que eu tinha para tratar com vocês, o que eu tinha preparado era isso. Sinceramente, espero ter colaborado com a fé, com, com o que vocês vieram buscar hoje. Sou muito grato por essa oportunidade. Né? Eu me sinto muito pequeno perto de vocês e muito grato por poder compartilhar essas coisas, né? Eu estou na mesma luta que vocês, irmãos. Estou no mesmo barco. Não tem nada em mim que seja melhor do que vocês. Não existe nenhum ponto que é mais forte ou um ponto que é mais fraco. Vocês não dependem nem mais nem menos do Salvador do que eu. Nós dependemos dele na mesma quantia, na mesma medida. Ele é tanto o Salvador de vocês quanto ele é meu. Bom, o tempo é de vocês. Como eu falei, eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar, comentar, eu vou estar aqui até a hora que vocês quiserem, tá bom? Ok, irmão, obrigada. Alguém tem mais alguma coisa para comentar, perguntar? Pedir pro irmão Altair voltar mais vezes. É isso, obrigado. Também quero agradecer, foi muito bom. Eu sou A tão irmã grato. Cláudia quer falar um pouco. Por favor. Boa noite, irmão. Primeiramente, muito obrigada. Foi muito edificante, né? As coisas que foram abordadas aqui. Hoje eu assisti um filme e esse filme ele fala sobre os filhos de Israel, né? Quando eles estavam pegar a Arca de Convênio, né? E eles iam fazer a travessia do Rio Jordão. E quando eles foram fazer essa a travessia, o Senhor tinha falado que eles iam cruzar esse rio, mas em terra seca, né? Ele deixou essa promessa, né, de que eles iam fazer essa travessia na terra seca. E alguns deles questionaram, né? Quando então, né? Vai ter a água vai se dividir, né? E um deles falou, quando a gente tocar a água,
né? Quando nossos pés se molharem, então a água secará, né? Será dividida. Então, assim, o que eu pude aprender, né, com esse filme é que a nossa fé, ela sempre vai ter, ela necessita de um exercício, né? E esse exercício é a ação, é o agir. Eles só puderam ver os milagres acontecer quando de fato eles colocaram os pés nas águas, né? Então, muitas vezes a gente vai passar por alguns desafios na nossa vida que requer que a gente ponha esses pés nas águas, né, para que nós possamos ter as bênçãos, né, que foi falado muito isso hoje, né? Então, a nossa fé, ela sempre vai ser testada, mas ela necessita de uma ação. Se a gente não agir, a gente vai deixar de ver os milagres acontecer, né? Então, que nós possamos ponderar sobre as coisas que foi falado aqui hoje e aplicar, né, de fato, para que nós possamos ter as bênçãos que são requeridas a nós. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Obrigada, irmã Cláudia. Alguém mais gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Eu gostaria de perguntar, Fábia, o seguinte, irmão Tair. Por que que às vezes eu vou ao templo e eu sinto esse vazio? É como se eu fosse lá, eu aprendo alguma coisa, até mesmo no jardim do templo. Mas parece que mesmo assim, parece que me falta alguma coisa, sabe? Eu já senti isso várias vezes no templo. Eu vejo assim as pessoas compartilhando experiências extraordinárias que elas viveram dentro do templo e eu fico me perguntando por que comigo isso não acontece? Será que eu vou tão vazia o templo assim? E é interessante porque aqui fora eu consigo lembrar de muita coisa, de muitos ensinamentos do templo, sabe? E vem muita coisa à minha mente, assim. Isso é normal? Acontece com outras pessoas também, de ir ao templo e parece que realmente eu, infelizmente, eu tinha que, eu admito, sabe, que não é legal isso, né? Mas acontece comigo, às vezes, de ir ao templo e às vezes voltar um pouquinho vazia, sabe? Entendo. Sabe que muitas pessoas já viram algumas coisas no tempo, tiveram visões, outras já sentiram, outros já sentiram o toque, já perceberam. E isso não está envolvido com teor de dignidade, não tem nada a ver com isso. Talvez, eu vou te falar o que um irmão que foi presidente do templo aqui em Curitiba comentou uma vez, ele falou assim, olha, eu nunca vi nada de diferente dentro do templo. Ele foi presidente do templo. Ele falou assim, mas não é porque eu não vi que outras pessoas não podem ver. Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu sou oficiante no templo agora, dessa vez, acho que está indo para 6 anos que nós vamos semanalmente no templo. E eu sirvo em todas as áreas lá que me pedem, né? Fui coordenador geral também por uns 2 anos. Mas eu podendo, agora não mais, antes eu, tendo oportunidade, eu escapava da iniciatória. Não que eu não gostasse, achava muito cansativo a iniciatória. E eu li alguns versículos da iniciatória, vocês viram, né? Que Êxodo 40 é referente à iniciatória. E eu comecei a orar para que esse meu sentimento em relação ao iniciatório mudasse, porque o templo é o templo, em todas as áreas ele é o templo. Não é mais templo porque está na sala celestial, não é mais templo porque é o oscilamento, ele não é mais templo porque está no batistério, o templo é o templo, em todas as suas áreas. Né? Todas as ordenanças são do mesmo teor de santidade e necessidade. E então, eu comecei a orar para que eu tivesse um sentimento melhor sobre a iniciatória. E para isso, eu comecei a fazer um esforço maior de estar na iniciatória. E um dia eu tive um sonho com o templo. E eu sonhei que eu estava dentro do templo, estava muito cheio, muito cheio. E eu via os oficiantes que eram do meu turno, mas eles não viam o que eu via.
e tinha muito espírito. Parecia assim uma saída de conferência de estaca, assim, muito. Aquilo estava cheio, cheio, cheio. E eles conversavam entre eles e ficavam perto de algumas pessoas, tentando ver se eles estavam com a papeleta com o nome, se eles iriam entrar na sessão de investidura com o nome deles. E eles passavam pelas paredes e eu estava vendo tudo aquilo. Parecia que estava todo mundo apertado, muito cheio o tempo. E como eu tenho cachorro na minha casa, os cachorros fizeram um barulho, eu acordei e até fui olhar e não era nada, voltei a dormir. E a hora que eu dormi, nunca tinha me acontecido isso, o sonho continuou. Só que daí eu estava do lado de fora do templo e ele estava tão cheio lá fora quanto lá dentro. Muita gente mesmo, espíritos. E eu fiquei olhando cada um deles. E eu estava perto da porta do templo, onde as pessoas entravam, os vivos, né, entravam para o templo, e eles ficavam acompanhando os familiares deles. E quando eles percebiam que alguém estava com o nome deles, eles tinham autorização para entrar no templo. Mas se o nome deles não estava, eles não podiam entrar. E eu vi que muitos ficavam desesperados, porque novamente o seu familiar não tinha trazido o seu nome ao templo. E eles ficavam para fora, aguardando que no outro dia ele voltasse e trouxesse o seu nome. Isso me trouxe um entendimento de que o, o Senhor, Deus, está interessado nos nossos sentimentos. E eu te digo, irmã, que se você buscar Deus, né, lembra o tema da nossa conversa hoje, já veio perguntado ao Senhor, e Ele vai te dar as experiências que vão servir para a tua fé se fortalecer, para que teu conhecimento seja expandido da maneira dele, do jeito dele, né? Eu aprendi que Deus responde às pessoas da melhor forma que elas entendam a sua resposta. Não estou falando que você vai ver um anjo, nem que você não vai ver, mas você vai entender que é a resposta de Deus aquilo que aconteceu com você. É a melhor forma de melhorar o sentimento em relação a alguma coisa é fazer mais e fazer melhor aquela coisa. Não sei qual que é a sua intensidade de ida ao templo, mas procura ir mais. Procura se preparar melhor. Não estou falando que você não está obedecendo o mandamento, nada disso. Eu estou falando que talvez jejuar mais vezes, com um propósito específico, né? Se concentrar com os estudos das Escrituras, procurar estudar sobre o templo, sobre o propósito dos templos, por que que eles existem. Sempre existiram na história do mundo, né? O Jardim do Éden era um templo. Então, quanto mais você se interar com o assunto do templo, isso mais refinamento vai te trazer para que você possa perceber coisas que estão na tua frente. Estão na minha frente. Tem coisas que eu também não percebo, que estão na minha frente e que meus olhos naturais não permitem que eu veja. Mas eu sei que eu posso ir limpando, usando um colírio espiritual e minha vista vai se tornar melhor, melhor e melhor até o dia perfeito. Mas eu te digo que não tem nada a ver com dignidade, que não tem como um ser mais obediente ao mandamento do que o outro. Todos nós que vamos ao templo respondemos as mesmas perguntas, obedecemos aos mesmos mandamentos. Eu penso que talvez seja ligado diretamente ao nosso refinamento espiritual. Olha, eu queria melhorar com a iniciatória e eu fui para a iniciatória, mesmo não sendo o lugar que eu me sentia melhor. Eu preferia fazer outras coisas dentro do templo. Mas eu fui porque eu queria que Deus me ajudasse, que eu tivesse um sentimento melhor pela iniciatória. E depois que eu comecei a ir mais vezes lá, como voluntário ou como designado, o Senhor me deu essa experiência, esse sonho que eu compartilho com poucas pessoas, que é tão sagrado para mim. Ampliou minha mente, ampliou minha visão, me trouxe um entendimento melhor do plano de redenção. Eu compartilhei esse sonho com o presidente do templo na época, e ele falou para mim assim, ele me chama de Oliveira, pelo sobrenome, ele falou assim, irmão Oliveira, eu, como presidente do templo, eu posso te dizer que
Isto não é um sonho. O que você teve foi uma visão da eternidade, porque está perfeitamente alinhado com a doutrina do templo, né? Se eu conseguir, irmã Júlia, né? Isso. Eu te prometo que você consegue também. Uhum. Ontem mesmo, na live de ontem, irmão, a irmã Karen, ela me trouxe uma paz, assim, que eu tava precisando, e até comentei na live de ontem, porque eu tive uma semana que foi brutal, assim, não foi estressante, foi brutal, sabe? E ontem na live, parece que foi, assim, um bálsamo mesmo, e desde ontem, assim, sabe, eu pensei comigo, eu não quero que essa paz vá embora, eu não quero que esse sossego que eu tô sentindo, eu não quero que vá embora, e hoje na Sacramental eu ponderei de novo sobre a live, e, irmão, essa sua experiência realmente faz muito sentido para mim também, porque quando eu olho, eu acho que uma das coisas que eu preciso buscar realmente são meus familiares pro lado do meu pai. Isso daí com certeza é a resposta, sabe? Porque quando eu pensei nele, durante a live de ontem, eu senti muita paz. Então, eu acho que é isso que eu preciso buscar mais. Mexer lá na nossa árvore, essa Eles têm uma, pesquisa, essa carência paterna que a gente tem, né? certo. Eles têm uma máxima, uma Uhum. frase que eles usam no templo agora, eles falam assim, sobre nós recebemos a bênção por inteiro. Quando você Uhum. vai ao templo e não leva o nome de um familiar teu, você não recebe a bênção por inteiro. Então, Uhum. quando você leva o nome do teu familiar, você faz por você e por alguém, e não só por você, né? E esse alguém tem muito mais sentido quando ele é teu familiar. Então, ele é considerado a bênção por inteiro. Eu acredito que você pode ter experiências bem significativas por trabalhar membros da tua família e não somente os nomes do templo. Claro, os nomes do templo são importantes, precisam serem feitos, mas Uhum. somos incentivados a levar nossos familiares, né? Muito bem, Uhum. obrigada, Júlia. Obrigada. Fabinho, Muito você está por aí? obrigada, gente, todos. Muito obrigado, presidente, mais uma vez estar conosco, aprendemos muito. Muitíssimo obrigado em nome do grupo. É, quem gostaria, a irmã Cláudia poderia fazer a última oração para nós? Irmã, eu posso só compartilhar uma escritura para fazer meu fechamento aqui, bem rapidinho, Sim. que eu acho que vai de encontro com isso que a irmã Júlia estava falando, e eu acho que todos nós temos essa debilidade, às vezes não percebemos, mas se encaixamos nisso aqui, que está em 3º Néfio, no capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Tende enfermos entre vós, trazei-os aqui. Há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo. Trazei-os aqui, e eu os o curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Irmãos, irmãs, muitas vezes nós somos os cegos, somos os aleijados, somos os mutilados, somos os leprosos. Às vezes estamos atrofiados espiritualmente, estamos surdos espiritualmente. Muitos de nós estamos aflitos por algum motivo, mas o Salvador tem a cura específica na medida que cabe para cada um de uma forma suave e leve. Quero só prestar meu testemunho a vocês a respeito do que nós falamos hoje. E eu aprendi muito hoje com as coisas que eu falei, com as coisas que eu vim estudando. E de forma alguma eu me coloco numa situação, uma condição melhor que a de vocês. Nós estamos no mesmo barco, esse grande barco que se chama Sião, como o Elder Boyd Peck falava. Todos nós estamos juntos, se ele navegar, estamos seguros, se ele não navegar, nós estamos todos com problema. Jesus Cristo ele vive. Ele é o Senhor dos senhores, né? Ele é o Deus desse mundo. Ele é o nosso Deus. Essa igreja é a igreja dele. Por mais complicada que às vezes nós, como líderes, deixemos ela parecer, por mais difícil que muitas vezes nós deixamos que ela fique, né? Muitas vezes nós, como líderes, não criamos a atmosfera adequada e propícia para a pregação do evangelho.
Mas por mais erros que nós, como líderes, cometamos, nós não temos a capacidade de invalidar a veracidade desse evangelho, de deixar ele menos importante ou menos necessário. O Salvador nos ama, ama vocês. E olha, eu nunca vi Jesus Cristo. Ainda bem, né? Porque eu não tenho essa preparação. Mas eu tenho certeza que se dependesse dele exclusivamente, ele sentaria comigo aqui para fazer esse trabalho com vocês aqui, essa mensagem. Se ele não está aqui, se eu não consigo ver, se vocês não conseguem ver, a falha está em nós, não nele. Nós, ele prometeu que se revelaria para cada um de nós. E vai se revelar. Vai chegar um dia que nós vamos ver ele face a face. Isso não acontece e não aconteceu ainda, porque nós não atingimos o ponto que ele deseja. É possível? É, né? O quanto nós temos que trabalhar, talvez seja uma forma quase que infinita. Mas eu presto meu testemunho a vocês que ele vive, que essa igreja dele, que o templo é o lugar mais santo que existe, e é tão santo, e ele é tão generoso, que o lugar que ele escolheu para chamar como de sua casa, ele permite que nós entremos lá, com uma preparação mínima. Essa preparação para ir ao templo é uma preparação mínima, né? É o mínimo que nós podemos fazer para estar na casa dele. Depois disso, nós podemos nos aprimorar e melhorando individualmente, segundo nosso desejo e nossa sensibilidade espiritual. E eu testifico a vocês que é possível uma melhoria contínua. Nós estabelecemos isso como uma regra, como meta e como um padrão para a nossa vida. Muito obrigado, irmãos, pelo tempo que nós conversamos. Estou tão grato por isso. Desculpa o horário, nós fomos falando e eu não li para o relógio. Obrigado pela paciência de vocês. E eu vou estar sempre à disposição de vocês. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada. A irmã Clau pode fazer a última oração, irmã Clau? Está por aí? Posso. Obrigada, irmã. Licença. Querido amado Pai Celestial, que alegria, Pai, que nós sentimos de estarmos aqui unidos nessa reunião, onde o irmão Altair, ele preparou com tanto carinho e amor. Somos gratos, Pai, pelos princípios na qual foi abordado e por termos aprendido tanto. Nos permite, Pai, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que foi nos ensinado. Que possamos realmente exercer nossa fé, Pai, e fortalecer cada dia mais. Que possamos nos preparar para que nós possamos fazer um bom trabalho no templo e adquirirmos experiências significativas. Ajude-nos, Pai, para que nós possamos nos fortalecer e que possamos ter força para nos depararmos com os nossos próprios desafios. Pai Celestial, nos abençoe com uma boa noite e que nossa semana, Pai, possa ser edificante. E essa oração que rogamos a Ti com nosso amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, gente. Amém. Lembrando que quinta